Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje aí, voltando com as nossas aulas de pneumática, eu vou falar sobre um método gráfico, para estudo dos comandos automáticos, certo? Então a gente viu eletropneumática na semana passada, tá? Agora eu vou dar uma voltadinha para pneumática para depois a gente continuar, tá? E por que isso, Porque a gente vai começar a ver grafo7 depois, daqui eu acho que 2 aulas ou uma aula. E a gente precisa ter esse embasamento de estudos de comandos pneumáticos, automáticos, na verdade, pneumáticos automáticos, para a gente conseguir entender melhor o grafo7, tá? Então, bom, geralmente, pessoal, esses automatismos presentes na indústria podem operar de 3 modos distintos, tá? Modo automático, certo? Modo manual, que é o que a gente vinha fazendo até então, e modo semi-automático, certo? No modo automático, pessoal, a gente vai perceber que ele não requer nenhuma intervenção do operador, certo? A não ser na partida, tá? Durante a execução, então, só vai ter influência do operador se a gente quiser parar o processo, tá? Então, no caso de alguma emergência. O modo manual, então, a partida e todos os ciclos da máquina acaba sendo por conta do operador do equipamento, certo? Nenhum processo vai se concluir sem que o operador intervenha nesse processo, ok? E o modo semiautomático é um híbrido entre automático e manual, que há a existência de processos automáticos, certo? Com partida manual e alguns ciclos de processos que são puramente manuais, certo? E dentro do modo semiautomático, nós temos ali o de ciclo repetitivo, que sempre é terminado com uma operação ou ciclo, e após isso um novo ciclo se inicia automaticamente. E o ciclo antirrepetitivo, que é aquele que, terminada uma operação, o automatismo para e atende a um comando para reiniciar um ciclo idêntico. Tá? Bom, passando então para a descrição dos ciclos automáticos, pessoal, para que a gente possa descrever o nosso ciclo de trabalho, a gente vai definir uma nomenclatura para cada um dos componentes que a gente quer operar ali no ciclo automático, tá? Então, os atuadores eles vão ser sempre indicados por letra maiúscula, certo? Vocês vão perceber que lá no FluidSim a gente não consegue colocar letra minúscula. Se a gente coloca letra minúscula, ele deixa maiúscula, tá? Mas não tem problema nenhum. Para o diagrama trajeto-passo, eu peço para vocês usarem aí, então, a nomenclatura para atuadores, letra maiúscula, tá? Então, o sinal mais, vocês vão ver aqui, Atuadores, então, a gente vai ter uma nomenclatura para ele de letra maiúscula, certo? O sinal mais aqui, ó, tá vendo? Ele vai indicar que o curso positivo da haste do cilindro é de avanço, tá? Então, se eu acionar esse lado aqui, vocês estão vendo que eu vou jogar ar comprimido nesse lado da câmara do meu atuador, então eu vou ter o avanço da minha haste, certo? E se eu tiver ar comprimido desse lado aqui, no A-, eu vou colocar ar comprimido desse lado da câmara, então vou recuar o meu cilindro, certo? Então, olha só. Nomenclatura para atuador. Eu uso sempre letra maiúscula, tá? E ali na válvula de 5 vias, 2 posições, eu coloco o A+ indicando o avanço dessa haste e o A- indicando o retorno. Beleza? Bom, então, se a gente tiver um ciclo de comando, por exemplo, com 3 atuadores, eu vou colocar A+, B+, C+, A-, B- e C-, tá? Então, vejam que o ciclo de trabalho aqui, ó, eu vou avançar o A, avançar o B, avançar o C, aí eu retorno o A e o B e o C eu retorno juntos, ok? Vai ser desse jeito que a gente vai usar, tá? Bom, o movimento dos atuadores vai acontecer então por fase, tá? A operação de cada atuador vai ser associada com uma fase e somente acontece depois que outra fase for verdadeira, tá? Então a gente vai separar o nosso comando, pessoal, por fasezinhas, certo? Na hora que a gente vê o diagrama trajeto-passo vai ficar um pouco mais fácil de entender, tá? Então cada fase vai ser executada por meio de um sinal de comando em cada ciclo, ok? E como que a gente faz isso? Geralmente usando aí os sensores de fim de curso, os roletinhos lá de fim de curso que a gente acaba usando aí no longo do curso, certo? Bom,
Esses atuadores, eles vão ser indicados por letras minúsculas. Atuadores não, desculpa. Esses sensores aí, né, vão ser indicados por letra minúscula. Mas como eu falei para vocês, né, a gente coloca isso no diagrama lá no trajeto passo, tá? Quando a gente vai para o software, ele não deixa colocar minúsculo, mas tudo bem. E como é que é esse tal desse diagrama trajeto passo que eu estou falando para vocês? É esse cara aqui, tá? A gente vai ter fases diferentes, estão vendo? Ó, então, na primeira linha do meu diagrama trajeto passo, né, da minha tabela aí trajeto passo, o diagrama depois, na primeira linha eu vou ter a nomenclatura da minha fase, né? Então eu dou um nome para a minha fase, tá? Fase 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 fases. Na primeira fase eu vou ter o avanço do atuador A e o sinal que faz com que esse avanço aconteça é o C0. Então quer dizer, quando o meu atuador, né, C estiver na posição 0, que é retraída, né, um sensor de fim de curso vai ver que ele está na posição retraída, né, no C0, tá? E vai mandar um sinal de avanço para o atuador A, beleza? Bom, a segunda fase aqui, ó, eu vou avançar o B, né? Então, estou com B mais aqui, então eu vou avançar o B quando o A1 estiver acionado, né? Então, quando o sensor de fim de curso perceber que o atuador A está avançado, então eu avanço com o B também. O C+, né? O avanço do C+, é condicionado ao sinal de B1. O retorno de A, né, que é um A-, é condicionado ao avanço de C. Tá vendo? Ó, o sensor de fim de curso aqui foi para 1, então eu retorno com A. O retorno de B é condicionado ao retorno de A0. O retorno de A, né? Então A0 aqui. E o retorno de C é condicionado ao retorno de B. Beleza? Bom, esse daqui, pessoal, é um circuito que eu fiz, né, desse diagrama aqui, certo? Dessa tabela, trajeto passo aqui. Então percebam, né, que o avanço de A vai acontecer com C0, certo? Com o sinal de C0. Então se o C está para trás, né, então eu vou conseguir avançar com esse A aqui, tá? Olha aqui o avanço de B, ó. O B+, ele é condicionado a 1. Então, quando esse cara avançar, esse daqui vai avançar também. Depois que ele avançar, né, na verdade. E esse daqui, ó, B1 vai avançar o C+. Vamos fazer isso? Ó, eu vou colocar aqui para vocês, ó. Já estou com o software aberto, tá? Então a gente vai vendo e fazendo junto, tá? Eu tenho aqui, ó, o atuador de duplação, certo? Como é A, B e C, eu vou usar 3, né? Mas o que eu costumo fazer aqui, ó? Eu já coloco a válvula de 5 vias, 2 posições, certo? Vou ligar ela aqui, tá vendo? Certo? E vou configurar ela, porque ela tem C, atuação ali por válvula pilotada, né? Piloto pneumático, certo? Bom, e aqui já vou configurar também, ó, a minha exaustão. Ok? Bom, tá aí, né? Vou configurar também, pessoal, ó. Não, agora já vou copiar. Tá aqui. Primeiro é o A, segundo é o B, terceiro é o C. Então já vamos dar nome aos bois aqui, ó. O primeiro, né? Quando eu estou na posição 0, eu tenho o meu A0 na posição 0. E o A1 é na posição 100, porque a haste tem 100 milímetros, ok? E eu vou dar um nome para ele de atuador A. Aí, pessoal, se vocês quiserem deixar aqui, pode deixar. Eu gosto de colocar aqui assim, ó. E esse daqui para lá de cá, tá? Vou fazer isso para todos, ó. Esse daqui é o B e o B0 fica em 0. O B1 fica em 100. Ok? Aí eu taco para cá. Não precisa colocar do lado assim, tá? É que eu gosto. Certo? E o C0 está em 0. O C1 está em 100. E o nome dele é atuador C. Tá aí, tá? Configuramos.
Agora eu preciso configurar as minhas atuações aqui por piloto pneumático, tá? Esse cara aqui vai ser o A+, concorda? E esse daqui vai ser o retorno, então é o A-. Esse cara aqui vai ser o B+, e esse daqui vai ser o B-. Enquanto esse vai ser o C+, e esse daqui o C-. Beleza? Tá? Então vamos olhar aqui no na nossa tabela, né? Ó, quando eu quiser avançar com o A, eu vou ter que acionar ele com o C0, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar uma válvula de 3 vias, 2 posições, vou configurar ela aqui para atuação mecânica, né, e retorno por mola, ok? Vou colocar aqui, ó. E esse cara vai acionar o A+, então o label aqui, ó, vai ser C0. Ó, eu vou entrar aqui de novo, ó, vocês vão ver que, ó, eu vou colocar minúsculo, ele fica maiúsculo do mesmo jeito, não dá, tá? Eu vou só desconfigurar aqui, pra gente não se confundir, né? Eu vou colocar a exaustão aqui, tá? Tá aqui. Beleza? Vou copiar esse cara aqui também, porque a gente vai precisar na atuação de todos. Tá aqui e tá aqui. Beleza? Então, ó, já vou colocar em todos aqui, ó. Vamos executar os avanços e retornos aqui. Beleza? Ó, então, para eu avançar com A, eu tenho que acionar ele com C0. Pois então, vamos colocar C0 aqui. Para eu avançar com B, eu tenho que usar o A1. Então, aqui, A1. Certo? O próximo, para eu avançar com C, eu preciso configurar para B1. Ok? E aqui, ó, para eu retornar com A, eu tenho que usar o C1. Então, aqui eu vou dar o nome de C1. Para eu retornar com B, é o A0. E para eu retornar com C, é o B0. Ok? Bom, aqui tá pronto, né? Tá prontinho. O que a gente precisa fazer agora só? A gente vai ter que pegar a nossa válvula de 2 vias, 2 posições, que é o nosso disjuntor ali, né? Vou colocar aqui um manual, né? E vou ligar do lado de cá, certo? E vou vir ligando todas as alimentações de ar. Ó, por que eu faço isso, né? Principalmente quando a gente está falando aí de coisas automáticas, né? Se eu não tiver um botão de segurança, pessoal, pode ser que dê um acidente aí e a gente não consiga agir, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Só configurando para não bater aqui, tá? Tá aí, beleza? E esse cara aqui também, tá? E aqui também, é claro, né? A gente vai colocar o ar comprimido aqui. Tá aí, certo? Então percebam, pessoal, ó. Eu alimentei todos os equipamentos que precisam ser alimentados com ar comprimido. Dei nome ao avanço e retorno de todas as válvulas de cada um dos atuadores, né? E dei nome para o avanço e retorno de cada um dos atuadores, né? Além de ter dado nome para os atuadores, tá? Então eu vou dar um play aqui, ele não deu erro nenhum, e vou acionar. Então o que tem que acontecer? O A avança, o B avança, o C avança, depois o A retorna, o B retorna, o C retorna. Como está aqui, tá? Ó, A avança, B avança, C avança, A retorna, B retorna, C retorna. Então vamos ver se isso vai acontecer. Acionei. Tá vendo? É uma coisa sequencial, né? Fica essa coisa doida aí, tá? Mas é o sequencial, certo? Tem uma hora que ele dá umas paradas assim, pessoal, é normal, tá? É do próprio software mesmo, porque às vezes ele dá uns loucos,
certo? Mas olha lá, alimentei, ó, nós vamos ter o avanço e retorno sequencial, tá vendo? Ó? Beleza? Bom, isso daqui foi o primeiro passo que eu dei aí com vocês, né? Agora, olha só, vamos voltar aqui. Esse foi o primeiro passo, né? Agora, o segundo passo que eu quero mostrar para vocês é o tal do diagrama trajeto-passo, certo? Bom, a gente aprendeu a fazer a tabelinha ali, né, de movimentação dos ciclos. Agora a gente tem que ter um diagrama que represente esses movimentos, ok? E o diagrama é esse que eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então, olha só, ó. Nesse caso aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fases, certo? O trajeto é A mais, B mais, C mais, A menos, B menos, C menos. Esses dois aqui vão acontecer ao mesmo tempo, beleza? E qual que vai ser o sinal de partida para A mais? Vai ser o C0 e o sinal também, né, B0, tá? Então percebam que aqui eu coloquei mais uma linha que é o sinal de partida. Então só parte se B0 e C0 estiverem acionados ali, né? Para que comece o A mais, tá? Então esse C0, pessoal, poderia muito bem ser um botão, tá? Não tem problema nenhum, certo? Como tem aqui, ó. Ó, tá vendo? O sinal de partida é um P, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse cara e vou fazer ele, tá? Vamos lá, ó. Fazer ele lá aqui, né? Então, eu vou só excluir aqui, certo? E vamos usar as mesmas coisas aqui, né? Os atuadores, para economizar tempo, tá? Então veja só. O A+, ele vai avançar, né? Com B0 e C0, tá? Então aqui, ó, eu vou ter que colocar, quer ver? Mais um carinho aqui. Deixa eu ver onde é que eu... Fica melhor. Se eu saio daqui, ele dá um stick. Vamos ver se ele vai deixar fazer isso, tá? Bom, para eu acionar A+, eu preciso de B0 e C0. Se eu estou falando B0 e C0, então eu tenho que ter uma válvula E. Então, eu coloquei aqui a minha válvula E, acionando A+. Beleza? Bom, o B+, eu vou acionar com A1. Então já está aqui, acionando com A1. O C+, eu vou acionar com B1. Está aqui. Já aproveitando do outro, né? E o A- eu vou acionar com C1. Pô, já está aqui, né? Eu fiz meio parecido, tá? Só que o B- e o C- eu vou acionar com A0, tá? Então, o B- e o C- eu vou ter que acionar com A0, tá? Eu vou até puxar ele para cá, ó. Tá? Percebam, pessoal, que eu vou precisar... Olha só que interessante, né? Como eu tenho dois atuadores sendo acionados por uma única válvula, o que eu posso fazer? Pega uma válvula E e dá um rotate nela de 180 graus. E aí eu vou pegar um atuador aqui, ó. Vou copiar esse. Que é o meu A0. O A0 vai acionar o B- e o C-. Olha só. Tá vendo? Pô, e aí a gente já consegue ter aqui a coisa para funcionar, né? Tá vendo? Ó? B- e C- eu aciono com A0, tá? Então, de novo, eu vou ligar aqui esse cara. Eu acho que assim tá bom. Vou ligar aqui a alimentação desse, vou ligar a alimentação desse, vou ligar a alimentação desse, todos, né? Desse cara aqui também. Beleza? Deixa eu ligar a alimentação desse.
Tentem não deixar batendo em nada, tá? Porque senão ele vai dar um errinho aí. E a alimentação desse aqui, tá? Então todos alimentados, né? Então a partir do momento que eu acionar esse cara aqui, vai avançar o A, o B e o C, vai retornar o A e o B e C vão retornar juntos. Vamos ver? Não deu erro, acionei. Aí, tá vendo? Temos um processo automático aí, puramente pneumático, tá? Pessoal, diagrama trajeto passo, ele serve para muitas outras coisas, tá? Que a gente vai usar ao longo do curso aí, certo? Mas principalmente, né, ele auxilia na nossa lógica aí de circuitos sequenciais, tá? Então vamos supor que a gente tem um problema desse aqui, ó, por exemplo, tá? Pensem que quando chegar uma peça num determinado lugar de uma esteira, eu vou ter que acionar uma garra pneumática, certo? E a garra pneumática, ela tem um atuador que vai para frente e a garra que fecha e abre, tá? Então olha só. Isso daqui é um ciclo de trabalho para uma garra pneumática. Ô, meu filho, aqui. Uma peça chega no local indicado, eu coloquei P, que é um sensor qualquer, tá? A haste avança, que é a haste B, tá? Então, avançou, fecha a garra A, a haste B recua e abre, soltando a peça. Então, vejam que é uma coisa sequencial. A gente vai ter que avançar com B, fechar A, voltar com B e abrir A, tá? Então, olha o que eu fiz aqui, ó. A partir do momento que eu tenho um sinal de partida P e o A0, percebam que ó, o sinal do último tem que estar aqui, ó. Então é um ciclo fechado, né? Estão vendo? Ó? Ele começa daqui, vai vindo aqui assim, ó. E ele tem que voltar lá para o começo, tá? Porque senão não vai funcionar. Então, a partir do momento que eu tenho um sinal de partida P, né? E o A0, né, quer dizer, o último ciclo recuado, então eu posso avançar com B, certo? A partir do momento que B tiver avançado, eu avanço com A. A partir do momento que A tiver avançado, eu recuo com B. A partir do momento que o B tiver recuado, eu recuo com A. Beleza? Então, olha, isso daqui é um processinho simples que eu gostaria que vocês fizessem aí, treinassem vocês mesmos, tá? Vocês já viram como é que faz no Fluid Sim, tá? Eu quero que vocês façam então, fica como tarefa, tá? Vocês estruturarem essa lógica aqui lá no Fluid Sim, né? E me mandarem um vídeo desse negócio funcionando, tá? Então, treinem também fazer o diagrama trajeto passo, tá? Desse jeitinho aqui que eu mostro para vocês, tá? Então percebam que se A menos, né, que é o A recuado, ele vai ficar recuado, então ele fica lá constante, né? A partir do momento que eu mudo de estado, eu ponho uma rampa, continua no mesmo estado, eu deixo reto aqui. É simples, tá? E aí aqui, ó, percebam que eu tenho o avanço do atuador e o sinal que ele gera, tá? A mesma coisa aqui embaixo para o atuador B, o avanço do atuador e o sinal que ele representa. Ok, pessoal? Então eu peço que vocês façam isso daqui considerando o P como um sensor, e aí vocês podem usar um botão lá no Fluid Sim, não tem problema nenhum, tá? Pode usar um botão, não precisa ser um sensor elétrico não, porque a gente não chegou a ver muita coisa ainda, tá? E me mandem somente o vídeo, tá bom? Somente o vídeo. Ok, pessoal? Bom, então eu fico por aqui por hoje, né? Deixo aí como atividade vocês fazerem esse diagrama trajeto passo e implementarem ele, tá? E na próxima aula a gente continua com esses sistemas automáticos, mas aí voltamos lá para a parte de eletropneumática, ok? Um abraço, pessoal, até mais.